Olá, sejam muito bem-vindos à Inova Educação, bem-vindos a mais um curso de extensão. Meu nome é Jemima, eu sou advogada, sou especialista em Direito do Agronegócio, também tenho outras especializações voltadas para o agronegócio em Direito Contratual, Gestão e Negócios Jurídicos. Atualmente eu sou membro da Comissão de Direito Agrário da OAB São Paulo, secretária da Comissão de Meio Ambiente e Direito Urbanístico da OAB Piracicaba, e sou conselheira do CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, também do município de Piracicaba. Sou advogada há 7 anos, sendo que nos últimos 2 eu me dedico exclusivamente à defesa de produtores rurais. E é por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências, do meu conhecimento, para que juntos nós possamos explorar essa área do direito que é tão pouco falada e tão pouco conhecida pelos nossos colegas advogados. Primeiramente, eu quero conceituar um pouco do que é o agronegócio. Claro que eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas na prática, onde eu posso encontrar aí produtos que vêm do agronegócio? Como que eu consigo visualizar isso um pouco melhor? O agro, ele é tudo. Se você fizer um 360 aí, você vai ver que quase tudo que está à sua volta, a matéria-prima, ela vem do agronegócio. Coloquei no material alguns exemplos para vocês: alimentos, vestuário, medicamentos, biocombustível, fibra natural, cosméticos, móveis, produtos de limpeza, material de construção, bebidas, plantas, artigos de papelaria, enfim, uma lista gigantesca aí se você for analisar a matéria-prima e depois vir esses produtos para que nós possamos consumir aqui na cidade. Então, o agro é gigantesco, esse setor aí vem crescendo a cada dia no nosso país e é pouco explorado no nosso meio da advocacia. Se você fizer aí uma reflexão, você vai perceber que poucos advogados que você conhece, ou provavelmente nenhum, atua exclusivamente na defesa de produtores rurais. O agronegócio aí nós podemos abranger diversos setores: agricultura, pecuária, agroindústria, civicultura, pesca. Eu deixei bem completinho no material de vocês um resumo sobre o que é o agronegócio. Nesse curso nós iremos compartilhar algumas experiências e algumas áreas que vocês conseguem atuar. Por isso que eu não vou aprofundar muito nessa teoria. Essa parte aí da teoria geral do agronegócio, do direito agrário, vocês verão em breve nos nossos próximos cursos que serão lançados aqui na Inove. Bom, eu coloquei um parâmetro geral do que é o agronegócio no nosso país para que vocês consigam visualizar o quanto isso representa na nossa economia. O Brasil, ele tem uma das maiores áreas agricultáveis do planeta. Isso significa que o nosso solo é muito fértil, que a nossa terra ela é muito fértil, que tudo aquilo que é plantado, que é desenvolvido aqui no nosso país, ele tende a dar certo. E isso justifica aí a representatividade de quase 1/4 do PIB do nosso país. O agro, ele representa hoje, a cada R$4 gerados em riqueza no nosso país, R$1 vem de atividades relacionadas ao agronegócio. O Brasil, ele tem mais de 5 milhões de produtores rurais. Isso significa mais de 5 milhões de oportunidades para você, advogado. Porque esses produtores, eles muitas vezes não conhecem um advogado especialista, não tem um advogado de confiança. Desses quase 5 milhões, quase 4 milhões, quase 80% são pequenos produtores que estão enquadrados no regime de economia familiar. Eu gosto sempre de frisar isso porque às vezes, quando nós falamos em agronegócio, vocês podem visualizar aí grandes fazendas no Mato Grosso, em Goiânia, como é bem conhecido aí, que é propagado pela mídia, mas não é só disso que vive o agronegócio. Quase 80% são pequenos produtores em todos os estados aí do nosso país, uma grande quantidade aí para que vocês consigam explorar. São quase 80 milhões de hectares só de economia familiar para vocês regularizarem, assessorar os produtores rurais. E depois tem os médios, tem os grandes produtores, mas só para que vocês consigam visualizar que existem oportunidades muito próximas. Hoje em dia, com a advocacia digital, independentemente de onde você morar, se você tiver um computador, um acesso à internet, você consegue atender um produtor de qualquer lugar do nosso país. A agricultura é responsável por quase 21% dos empregos formais do nosso país. E eu coloquei uma pesquisa bem recente aí de 2023 que a agricultura participou de quase 1/4 do PIB do Brasil, correspondendo a mais de 2 trilhões de reais. Então, para vocês visualizarem a riqueza, a grandiosidade do agronegócio
na economia do nosso país. Em questões de exportações, o agronegócio aí representa quase 50% das exportações brasileiras. Para quem gosta aí de direito internacional, enfim, para quem gosta de qualquer área, trabalhista, previdenciário, tributário, em todas essas áreas, da sua área de maior afinidade, você consegue aplicar especificamente para esse setor do agronegócio e se especializar nisso. Trouxe alguns outros dados aqui bem legais para aguçar um pouco da curiosidade de vocês, para vocês pesquisarem mais. O Brasil é o primeiro produtor mundial de soja, o quarto maior produtor de algodão, maior exportador de carne bovina, suco de laranja e o segundo maior exportador mundial de algodão. É uma lista gigantesca, o Brasil ocupa aí posições bem elevadas em vários rankings ligados ao agronegócio. Depois pesquisem com um pouco mais de calma para vocês observarem a grandiosidade desse setor. Bom, agora diante dessa grandiosidade que é o agronegócio aí que eu falei para vocês, tenho certeza que vocês fizeram uma pesquisa mais aprofundada, eu quero que vocês façam uma análise muito sincera, tá? Você, advogado, quais são as suas principais dores? O que você mais reclama? Quais são as suas demandas aí do dia a dia que estão te deixando bastante insatisfeitos em relação à profissão? Coloquei alguns exemplos aqui, coisas que eu observei por muito tempo antes de decidir atuar exclusivamente na defesa de produtores rurais. Eu quase cheguei a abandonar a advocacia algumas vezes, na verdade sentia vontade de fazer isso todos os dias, porque eu ficava imaginando que eu nunca conseguiria ser autoridade ali na área que eu atuava. Já tinham muitos profissionais fazendo o que eu fazia. Coloquei algumas outras questões aqui, não tinha liberdade de tempo, liberdade geográfica. Você vai passar uma proposta de honorários para o cliente aí em relação à sua consulta ou da atuação, tanto na advocacia consultiva, preventiva, ou para fazer uma defesa judicial e o cliente some, nunca mais volta. E você se sente frustrado porque os honorários eles começam a ficar pingando, né? Um mês tem, o outro não tem, começa a ficar chateado e achar que o problema é a advocacia. Mas calma, existem muitas áreas na advocacia que ainda não são tão exploradas e uma delas é o agronegócio. Por isso que eu pedi para vocês fazerem essa análise sincera de quais são as principais causas que te fazem desanimar da advocacia, ou se você é um jovem advogado, o que você quer seguir para a sua carreira aí futuramente? Como você quer se posicionar? Em que área você quer seguir? Numa área que já tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa ou numa área que é pouco explorada, que tem possibilidades aí de ganhos maiores, de honorários melhores, uma concorrência menor? Claro que se for uma área que você tem afinidade. Mas como eu falei para vocês, independente do que vocês gostarem, do que vocês quiserem seguir, seja trabalhista, tributário, área de contratos, enfim, todas as áreas voltadas aí para o direito, vocês conseguem aplicar exclusivamente nesse setor para esses mais de 5 milhões de produtores rurais aí que estão sedentos por uma advocacia qualificada, de um profissional que seja especialista no que faz. Então são áreas que vocês conseguem explorar na advocacia. O Brasil ele se tornou o país com mais advogados no mundo. Para cada 164 pessoas, nós temos uma advogada. Então, realmente, as pessoas não mentem quando falam que a advocacia está saturada. Tem muitos advogados atuando, mas façam aquela reflexão que eu falei para vocês. Quantos advogados vocês conhecem na advocacia do agronegócio? Certamente vocês vão ficar bem animados quando descobrirem aí as oportunidades e o tamanho, a grandiosidade que é esse setor. Agora, quais são as principais dores do produtor rural? Eu coloquei como primeiro ponto aqui para vocês mais de 500 bilhões de dívidas para negociar, enquanto os produtores eles desconhecem completamente os direitos que têm. Isso aqui é um ponto bem importante. Existem advogados que atuam exclusivamente com o crédito rural, tá? Nessa área do crédito rural. O produtor ele compra no crédito geralmente. Ele vai começar a desenvolver uma atividade agora para colher, para ter o fruto daquela atividade daqui a 1 ano, 2 anos, dependendo ali do cultivo da atividade desenvolvida. Só que nesse meio tempo ele precisa pagar os trabalhadores, comprar insumos, maquinários, para depois ele comercializar ali, depois a matéria-prima ele vai transformar em produto para ir para a cidade, para chegar ao consumidor final e para que ele possa receber. Então, como ele precisa de dinheiro e existem muitas políticas públicas com juros bem reduzidos para o produtor,
Geralmente ele faz o uso desse crédito fornecido pelo governo federal e vai adimplindo ali com as parcelas. Mas às vezes chove demais, tem muito calor, tem vários fatores adversos aí do tempo e ele não consegue colher, não consegue finalizar ali, tem uma quebra de safra, ou então existe uma dificuldade em comercializar aquele produto e ele acaba ficando inadimplente. Ele vai até o banco para tentar uma solução ali amigável. O que o banco faz? Ele vai renegociar o crédito. Só que nessa renegociação ele coloca ali mais vários produtos embutidos, que nós sabemos bem disso, e além disso os encargos que acabam triplicando muitas vezes. Ele entra devendo 1 milhão e sai devendo 3 milhões. Só que o produtor ele tem direito ao alongamento da dívida, o que é totalmente diferente da renegociação. No alongamento da dívida, ele consegue pagar depois com a sua produção, quando ele conseguir plantar de novo, ele conseguir colher. Então ele tem que fazer um laudo de capacidade de pagamento, um laudo de frustração de safra, juntar ali notícias da região, mostrar o porquê que ele não está conseguindo comercializar aquele produto, ou que ele não conseguiu colher. E aí o banco vai ser obrigado, com base no Manual de Crédito Rural, a alongar a dívida desse produtor. Então ele vai deixar de pagar ali 3 milhões, como foi o exemplo que eu dei para você, e vai continuar pagando 1 milhão quando ele puder. Então existe esse benefício para o produtor rural, mas que muitas vezes passa despercebido, ele não tem conhecimento que ele tem direito ao alongamento da dívida. E aí ele acaba, enfim, enfiando os pés pelas mãos, ficando com dívidas absurdas, começa a ter o valor aí de 3, 4 vezes mais do que ele devia inicialmente. Isso acaba prejudicando, muitas vezes, dependendo da dívida e da condição financeira aí do produtor, ele nem consegue voltar a produzir. Então, existe um campo gigantesco aí para os advogados nesta parte de crédito rural, nas renegociações, esse superendividamento aí dos produtores no nosso país, e que é uma área que, geralmente, se você perguntar para algum produtor rural, ele desconhece completamente sobre esses direitos, porque na vontade de resolver o problema, ele acaba ali acatando o que o gerente do banco diz, e claro que o gerente, ele tá ali pelo banco, ele vai querer sempre fazer conforme o seu empregador, né? Possibilita, que é a renegociação da dívida. Ele não vai chegar para o produtor e falar, olha, você sabia que você tem direito ao alongamento da dívida, que tem menos juros para você? Praticamente impossível, na prática isso nunca acontece. Então fortemente o advogado consegue atuar nessa área e que gera os honorários bem legais, até se for ajuizada, inclusive, tanto sucumbenciais quanto honorários contratuais é uma área bem legal para atuar. Coloquei as questões fundiárias que não têm resolução legal, aí muitas áreas que são ocupadas de forma irregular, até já linkando com o tema 6 aí que eu coloquei de documentação irregular, muitos cadastros administrativos estão pendentes de regularização. Tem o CAF agora que substituiu a DAP, que é um cadastro relativamente recente, que muitos produtores ainda não têm conhecimento, que é um cadastro da agricultura familiar. Tem o CAR, que coloca todas a parte ambiental ali, as informações ambientais daquela propriedade. O CCIR, que é cadastro gerido pelo INCRA. Então, tudo isso, geralmente os produtores eles estão irregulares, com pendências administrativas, ou se não tiverem, você como advogado pode ficar responsável ali por auxiliá-lo semestralmente, anualmente, enfim, alimentando aqueles sistemas para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Insegurança jurídica nas transações comerciais. É muito comum os produtores eles não terem uma assessoria na hora de elaborar contratos, contrato de arrendamento rural, contrato de parceria, que são os contratos típicos agrários. Eles ou pegam o contrato ali de outra atividade que foi desenvolvida, ou contratos de internet, mas que não tem cláusulas seguras, cláusulas específicas ali para aquelas necessidades. Então existem muitas inseguranças, tanto nessa parte aí dos contratos, quanto também nas transações comerciais em geral, nessa falta de assessoramento, tanto da parte física, parte jurídica, para o consumidor final também. Então, se você gosta da parte do direito do consumidor, direito empresarial, tem bastante demanda nesse sentido também. Falta de planejamento tributário. Existe uma reclamação bem recorrente dos produtores, porque antigamente, quando os jovens eles cresciam, eles continuavam ali seguindo a atividade do pai e da mãe dos produtores rurais. Hoje, muitas vezes, por falta desse incentivo, dessa insegurança, eles acabam indo para a cidade e não voltam mais. Então, acaba ali finalizando o legado daquela família, o que para eles é muito importante, até mais do que dinheiro.
Então, o planejamento sucessório ele é muito importante para isso, não só para isso, mas também ali na parte de impostos, na redução, a carga tributária é bem menor. Nós teremos mais à frente aqui uma área específica de holding rural. Vocês vão observar também que é um campo bem importante. Esses dois primeiros pontos que eu falei para vocês aí, da dívida rural, desse superendividamento e do alongamento de dívida, holding rural são áreas excelentes para trabalhar e que se o advogado especialista em direito do agronegócio já são, assim, é raro de encontrar, específico nessas duas áreas ainda é mais raro ainda. Então, se você quiser uma coisa bem difícil de encontrar concorrência aí, sigam aí pela parte do crédito rural e na parte do planejamento sucessório também, que tenho certeza que serão honorários bem expressivos, porque a concorrência é muito menor. Desconhecimento da advocacia consultiva e preventiva, enfim, uma lista gigantesca aí de todos os problemas, os mais variados possíveis que vocês puderem imaginar. Mas eu coloquei aqui só alguns exemplos. E eu coloquei aí um questionamento para que vocês para que vocês possam refletir. Você percebe que existe uma demanda considerável de trabalho suficiente para representar 1/4 do PIB do nosso país? No entanto, há uma escassez significativa de profissionais nesse setor? Reflita sobre isso, de tudo que eu já falei, das oportunidades, das dores que você tem como advogado e também dessas dores que eu falei que o produtor rural tem no dia a dia. Agora, o que o advogado especialista em agronegócio faz? Além das coisas do dia a dia que vocês devem imaginar e vocês sabem por serem advogados, profissionais formados, das defesas administrativas, defesas judiciais, ampla defesa, contraditório, tudo isso que a gente consegue aplicar em qualquer ramo do direito, as oportunidades no direito do agronegócio, elas estão infinitas, mas eu construí aqui uma linha do tempo para que vocês consigam analisar da cadeia produtiva, desde a aquisição até a finalização ali dessa cadeia produtiva. Então, coloquei como primeiro ponto, aquisição de insumos e créditos. O produtor, ele tem a terra, ele vai começar a plantar. O que vocês, como advogados, vocês conseguem fazer? Tanto nessa parte aí da aquisição da terra especificamente, numa compra e venda de fazenda, por exemplo, já vai precisar da assessoria de um advogado, na elaboração de contrato, entre outros serviços que vocês conseguem oferecer. Mas vamos falar especificamente da atividade agrária. Coloquei negociação e elaboração de contratos para aquisição das sementes, maquinários, insumos, a concessão do crédito que eu falei para vocês, do crédito rural. Esse crédito vai viabilizar aí a compra dos insumos necessários. Então, se ele já tem a terra, ele vai começar ali a plantar. Eu estou usando o exemplo da agricultura, mas eu já falei para vocês que o agronegócio vai muito além disso. Mas para que vocês consigam construir aí essa cadeia produtiva e ver como que vocês conseguem atuar na agricultura, que é o exemplo que eu vou falar aqui para vocês. Ele tem a terra e vai produzir. Ok, vocês advogados podem fazer toda essa assessoria aqui dos contratos, fazer análise de risco contratual, alterações em contratos, revisões contratuais, assessorar aí na aquisição desses produtos. Se por acaso o contrato for de adesão, vocês não conseguirem fazer alterações contratuais, vocês podem fazer uma análise de risco. Então, nesse primeiro ponto aqui, no momento da aquisição dos insumos e dos créditos, já é necessária a atuação de um advogado especialista.